Olá, sejam todos muito bem-vindos ao último Entre Rédeas e Relatos, esse programa que aconteceu aqui em Esteio, direto da Expo Inter, direto da final, da grande final do Freio de Ouro, esse Freio de Ouro 2023, que inaugurou essa pista coberta, esse sonho desses criadores por tantos e tantos anos. Foi um freio de ouro de muita técnica, de muita funcionalidade, de animais belos, morfológicos. E durante a semana, nós debatemos durante temas importantes para o desenvolvimento do mundo do cavalo crioulo. Hoje, o Entre Rédeas e Relatos recebe duas grandes personalidades do cavalo crioulo. Vamos falar assim, duas grandes. Por favor, se ajeitem aí que eu vou apresentar vocês. Porque hoje nós queremos falar de relatos, nós queremos falar de histórias de vidas. Nós queremos mostrar que o cavalo crioulo é sim de grandes criadores tradicionais, mas é também do mundo, do Brasil, de empresários, médicos, advogados. E esses são meus convidados. Não estão muito bem, vim. Correm como ninguém. Temos freio aqui, temos freios aqui, muitos freios. Então, Sandro Facco, médico, e eu treinei antes, otorrinolaringologista. Aceitei? Perfeito. Freio de ouro para mim depois dessa, né? E também o advogado tributário, direito societário, bem mais fácil de falar, Carlos Souza Júnior, que também está correndo a prova de proprietários aqui, que acontece hoje em Esteio, vai acontecer aí mais uns dias, ainda teremos o grande campeão, ainda não temos, já debatemos quem será, quem vem, 1A, B, enfim. Sejam todos muito bem-vindos, todos são vocês dois, mas é que a história de vocês é tão linda que vocês são muitos para mim. Nós vamos hoje conversar exatamente sobre esse envolvimento da família no cavalo crioulo, dos empresários, de um médico, de um advogado, como vocês fazem para fazer parte, porque existe uma migração também da cidade para o campo, né? O campo para a cidade, da cidade para o campo. Não temos mais só aqueles grandes criadores que são fundamentais e necessários, e sabemos que é graças essenciais a eles o desenvolvimento da raça crioula, mas temos também muitas profissões, muitas pessoas querendo conhecer esse animal de tanta rusticidade, né? De tantas habilidades. Então eu queria conhecer a história de vocês. Os dois vão ter que me contar a história e depois nós vamos aqui relatar momentos emocionantes. Sandro ou Carlos, quem começa? Boa noite, em primeiro lugar. Um prazer estar aqui, né, cara? Meu Deus. Nós não somos os cabeças de ranking agora aqui, mas nós fomos. Sabe que quando eu liguei hoje pro Carlos e disse, eu? Mas tu tem certeza que sou eu? Eu falei, nossa, absoluta, a tua história é linda, eu quero conhecer ela. Não, mas eu? Vamos começar por ti. Tá bom. O cavalo crioulo entra como na tua vida? Tu é um advogado, vem de Santa Catarina, né, de uma cidade do interior. Eu quero que tu conte aquela tua historinha de como tu teve o primeiro contato com o cavalo crioulo. A gente quer ouvir de novo, né? Renata, eu tô arrepiado. Eu tô arrepiado, porque uma boa noite. Eu tô emocionado de estar aqui. Mas fique emocionado, porque você faz parte do universo crioulo. Eu entrei nesse parque a primeira vez em 1992. Um guri do interior, que eu tinha uma ideia do que era o tal do cavalo crioulo. E quando eu entrei aqui, que eu vi 2 cavalos e 2 ginetes, que os mais velhos vão lembrar, e eu faço questão de dizer isso, um cavalo gateado e um cavalo douradilho. O cavalo gateado, vão lembrar, se chamava BT Balconeiro. BT Balconeiro. Laurindo Afonso Santana. E o colorado, BT o Trilho. O ginete, o nosso ginete do século, Seu Wilson Souza. Seu Wilson Souza. Eu andava aqui sem entender muito. Quantos anos tu tinha? Uns 18. 17, 18. Mas eu não tinha nenhuma condição de estar aqui. Eu vim por acaso, muita dificuldade. Eu venho de uma origem mais simples. E lá em 92 eu vim aqui de calça jeans, de tênis, de boné, camiseta. Em 2023 eu tô aqui. Como convidado do Entre Rédeas e Relatos, que é o programa que fez muito sucesso aqui no Freio de Ouro, e tu vais finalizar o último programa. É difícil para eu falar. Eu tenho que agradecer muito o mundo do cavalo crioulo, que cada vez mais eu vejo, talvez eu seja um bocó, um bobo, mas eu vejo que as pessoas gostam de mim.
me abraçam, me querem bem, me sinto parte desse mundo. É uma família. E é uma família. Às vezes a gente fala, família, criolista, parece, Não, aquelas um bobices, jargão um bobo. jargão bobo, Mas não. mas só quem vive aqui Não. conhece que Não. realmente são pessoas que se abraçam, que se unem, que trabalham Sem dúvida. firme. Mas eu quero a tua Eu sou um- história, Conto. lá pequenininho, lá, e depois Conto, nós vamos passar pra conto. ti. A tua história pequenininho, Conto. como tu montou o primeiro cavalo. Conto. Ainda bem que ele virou advogado, gente. Não, eu preciso te contar que eu, lá na minha cidade, bem pequenininha, uma metrópole. Uma metrópole. Tá aqui a minha mãe, que me enche de orgulho, e tá junto, que é a minha família, né? Pra mim é um privilégio. Meu pai esteve aqui comigo muitos anos, vivemos memórias aqui sensacionais. Tua pequena me corre arrepia. aqui, tá correndo por aqui onde ela tá. A minha Tá lá, pequena, ó. a minha mais velha correndo já as provas infantis dos jovens. Então, lá na minha cidade bem pequenininha, eu ia da minha casa até o colégio e passava por um lugar onde os cavalos ficavam atados, das pessoas do interior que vinham fazer as suas compras na cidade. E vez por outra eu furtava um daqueles cavalos para mim. Aí, é o primeiro contato, não é, Sandro? É Hein? um contato. E a cidade inteira, meu pai era uma pessoa muito benquista na cidade, uma pessoa... Que sorte! Não! E todo mundo conhecia o meu pai, era o dentista da cidade. E todo mundo já sabia que estava lá no Dr. Carlos dos Cavalos, que o Júnior pegou. Passava a mão no cavalo, montava e levava pra casa. Não Levava passava aí só, e não ficava podia só rezando, botar a não. mão, alisar. E era muito engraçado que eu acordava nos outros dias e ia ver se os cavalos estavam lá e não estavam mais. É uma injustiça. E isso veio com... Eu não sei de onde que veio esse amor que eu tenho Ninguém pelo na tua cavalo. família tinha isso. Não tinha ninguém. Ninguém. E no meio, lá em Santa Catarina, naquela ocasião, não existia muito cavalo crioulo. O nosso grande ponto de referência seria Lages. E eu faço esse relato aqui, que meu amigo hoje, Lauro Martins. Lauro Martins é filho do seu Adolfo e saudoso, seu Adolfo Martins, uma família de raízes muito fortes com o cavalo crioulo. Em 1992 eu vi que o Lauro Martins montava um cavalo, chamava Marimbom do Tupambaé, são memórias que eu nunca vou esquecer. E ele tirou 10 na paleteada final. E eu pensei, meu Deus, ele é filho de criador, talvez eu consiga, eu quero isso, eu quero viver isso. E isso veio tomando parte na minha vida até no ano passado, ter assim o privilégio, a honra de ser convidado pelo nosso presidente para eu compor a diretoria da BCC. É isso aí. É uma É uma história, meu né? Deus. É uma história. Nós vamos seguir na tua história. Agora, Sandro, conta um pouco do teu primeiro contato com o cavalo crioulo, porque o Sandro é médico, otorrinolaringologista, Segunda opera pela segunda vez. Eu tô quase 10 pra mim, levantem as placas depois. Certo. Como foi teu primeiro contato com o cavalo crioulo? Tu é da cidade mesmo, nunca foi do campo? Não. Ou foi do campo? Não tem nenhum latrocínio na minha história, pelo menos. Ainda É bem, assim aí que tu chama pôde latrocínio. aí tu pôde te formar Não. médico, não precisou Não, te assim, formar ó, advogado. Olha só, eu sou egresso de uma cidadezinha pequena também do interior do Rio Grande do Sul, de uma região da região central do estado, se chama Pinhal Grande, uma cidadezinha. Hoje ela é um município, mas ela era um distrito de Júlio de Castilhos. Uma região de tipicamente, hoje chamam de quarta colônia de imigração italiana, que são vários pequenos municípios. E de uma família de italianos, imigrantes. Mas o meu pai foi uma pessoa que teve, ao longo da vida dele, ele teve muito contato com o cavalo, ele domava, dentre outras várias habilidades que ele tinha. Então eu me criei, a minha casa, nos fundos da casa existia uma área rural. Não era muito grande, mas era uma área rural onde haviam cavalos. Então eu chegava da escola, largava os cadernos e saía e estava na mangueira nos cavalos, né? Então eu tive esse contato muito grande até os 15 anos, que foi quando, por necessidade de estudar, que não tinha segundo grau onde eu morava, eu saí e os cavalos ficavam. Então até os 15 eu tive um contato bem intenso com o cavalo. Meu pai domava, ele iniciava, fazia o bruto da coisa, eu montava. Então eu tive um contato. Outro dia, o meu treinador é o Fernando Andrighetti. Outro dia eu disse para ele, digo, tu me respeita, porque eu sou domador há mais tempo do que tu. Ele falou, não, você tá mentindo. Aí eu tive que catar uma foto, só que a minha foto era de bermuda e de chinelo. Mas que doma! Mas tava de boca atada. E domava assim. Mas domava. De chinelo, é calor, então tu Aí essa foto não vale. Era domador raiz, Mas né? aí, assim, aí eu saí de lá em 95, fiz a faculdade em Passo Fundo
Desculpa, em 85. Em 94, quando eu me formei, eu vim para Porto Alegre fazer a residência. E o interessante foi assim, que de 94 para cá eu vi todos os freios presencialmente em esteio. Tu vinha assistir? Vinha de Transurb, entrava aqui louco para falar com alguém, cheio de vergonha. Claro. Cheio de vergonha, eu presenciei. Outro dia foi interessante, porque assim, por um período, o Gabriel Gamboge, que foi um guri que também treinou, aliás, é um dos que fez uma das éguas que eu estou correndo, é da criação do pai dele. Ele estava lá no Guto Freire. E um dia, aquela coisa de caminhando e falando amenidades com o Guto, e ele disse, não, o primeiro freio que eu vi foi em 94. Só que o Guto virou profissional e eu falei, eu também, foi o primeiro freio que eu vi, foi em 94. Só que é interessante disso, assim, porque a gente, por gostar muito, eu não conseguia, aí acho que quando eu acabei a residência em 97, eu comprei o primeiro cavalo crioulo marcado. Aí já ia a minha esposa, ela era residente da Dermato na Santa Casa, a gente se conheceu. E ela se encantou com o potro, foi domado e treinado, ficou 2 anos sem treinamento do Pesco, que é o João Melo, que é um dos primeiros. Meu Deus, BT Salitre, BT Arunco. E o Pesco é naquela criatura fantástica, assim, de um cabedal de conhecimento campeiro, assim. E aí era muito legal, o cavalo correu o credenciador e tal, e lá pelas tantas eu me dei conta que eu não conseguia mais sair daquilo, né? Até então eu tinha cavalos mestiços, eu tinha éguas que hoje, eu acho que se fosse buscar na conformação fenotípica delas, elas eram bem crioulas, as éguas que a gente lidava. Mas o marcado primeiro mesmo foi esse cavalo em... eu acredito que tenha sido 97, porque foi quando eu acabei Vocês viram que vocês têm uma coisa em comum, né? Vocês... Tem uma muito parecida. paixão tão grande pelo cavalo, por mais que a história de vocês não tenha, vocês deram um jeito de parar aqui. Vieram assistir um freio como apenas espectadores e a paixão era tão grande que vinha como foco, né? Como determinação, fazer parte desse Eu sempre quis universo. Isso. Desde que eu conheci, eu queria fazer parte. Eu brinco, né, dos ídolos, assim. Eu via as pessoas, eu queria poder conversar com eles, né? Eu queria conhecer um pouco mais, entender, apreciar. E eu gosto de citar nomes, eu via, assim, lá atrás, né? Os ícones, assim, da raça. E eu vou citar aqui um amigão meu. Pode citar todo mundo. Porque eu via, assim, né? Mário, Moglia, Sunhê, aquela turma dos Bagé. E era assim, pessoas que eram da coisa mesmo, né? E eu queria ter proximidade com eles. E hoje ele é meu amigo, assim, né? Eu brinco com ele, grande Sunhê. Isso, então, assim, os ginetes, né? Meu Deus, eu brinco com o Daniel Teixeira, né? Que quando ele correu o freio em 94, era um alemãozinho, né? E ele era filho de criador. E eu brinco hoje com ele, eu falei com ele ontem ainda que eu estava dizendo, né, alemão, tu é igual a vinho bom, passa o tempo, e envelhece cada vez melhor. Bom, e faz parte. Isso, e eram pessoas inacessíveis para mim. E hoje são teus amigos. São meus amigos. Fazem parte da tua história. É uma conquista tua. Meu Deus, eu sou muito Você chegou a correr freio profissional. Sim. Quantos anos? Profissional eu corri... A primeira credenciadora que eu corri foi em 1995 e eu corri de 95 até 2010. Sofrendo, né? Sofrendo também, olha onde ele se meteu também, né? Hein? Veio lá da cidadezinha roubando cavalo na feira, no mercado, e aí veio se meter, mas fez um sucesso, Renata, tremendo. É um prazer. Assim, esse que é o importante. Meu Deus, é o prazer, é a alegria, é a superação. Nós vamos falar sobre superação, sobre desafios, que eu acho muito importante a gente trazer esses relatos também. Você nunca correu profissional, só proprietário. Não, profissional. Não, como cresceu o proprietário? Quero que você conte um pouco também, porque o freio de proprietários é surpreendente. O número de inscrições, né? Começávamos com 4, 5, 6. Hoje nós estamos aí com freio de proprietários difícil de correr. Nós nós estávamos aqui debatendo sobre os concorrentes aqui. O negócio está ficando complicado. Você tem vários freios proprietários, são 11 entre... São 13 entre, e uma Supercopa.
Entre ouro, prata, bronze e alpaca. Teve 4 ouros, 3 pratas, 2 bronzes, 2 alpacas e um freio de ouro e a alpaca na Supercopa de 2021. Carlos tem uma Supercopa, é isso? Não, eu não vou nem falar. Tem um depois freio, você- um Não, freio mas de é que proprietário, ele um prata. conta, Eu tenho um freio de prata. Um freio de prata de proprietários, é isso aí. Mas foi por sorte. Não foi, né? Depois a gente mostra umas A categoria imagens. dele é bem competitiva. Que coisa que boa. respeitar. Sandro, como você começa a competir freios de proprietários? Bom, depois desse cavalo eu tive o afã de ser criador. Aí meu pai faleceu, a gente ficou lá com uma propriedade. Comecei a comprar éguas de uma maneira meio indiscriminada, assim, até que surgiu uma figura importante na minha vida com relação àquelas questões do cavalo, que se chama Fernando Gonzalez. Querido. O Fernando foi muito engraçado, porque assim... Fernando esteve aqui. Então, eu vou falar dele, porque hoje é um grande amigo, é padrinho da minha filha, para ter uma ideia. Quando eu comecei a ter um monte de éguas lá, claro, depois assim, com a coisa da lavoura, do gado, meu irmão que começou... os cavalos começaram a atrapalhar um pouco o negócio lá e eu acabei arrendando uma chácara que por acaso era do lado da chácara que o pai do Fernando tinha, aqui em Viamão. E aí por vicissitudes da vida, assim, o pai dele teve um problema de saúde, eu consegui ajudá-los e a gente estreitou uma relação não só com ele, mas com a família. Nós temos aqui uma convidada especial, aqui ó, passa por aqui, boneca, aqui ó. Esses cavalos? É uma boneca, consegue pegar ela ali, Linda. olha aqui. Vem aqui com o pai. Linda. Vai ali com o pai, senta com o Vem pai aqui. aqui, tu é minha convidada especial, vem. Vem aqui com o pai. Acho que Não, esses não. Vem aqui com o pai. todos Um, os dois, cavalos três, são do pai, todos os cavalos são do pai. Pronto. Vamos sentar aqui. E aí o Fernando, como a gente começou a conviver bastante, o Fernando disse assim, tu sabe montar cavalo? Eu falei, sim, o cavalo sempre fez parte da minha vida, não Claro. é novidade, né? Muito embora ele me olhava montado e falava assim, a perna de... A relação começou a ficar um pouco mais Íntima. próxima. E Aí ele a começou dessa intimidade, perna de trama, claro. aí vira um problema, né? Como é que a gente enciilhava? Apertava no meio da barriga, Claro. usava 2 pelecos, coisa de... Não, sem dúvida. Aí eu tive que me reinventar no cavalo, né? Aprender como é que era, comprar uma sela do freio de ouro e tal. Aí nesse meio tempo, aquele cavalo que eu tinha lá correndo prova, eu trouxe. No início eu participei de um grupo de um outro grande amigo aí de cavalgadas, era legal, assim. Só que o Fernando começou a dizer, vamos correr o freio do proprietário e tal. Primeira vez que eu fui olhar, era uma mangueira, eu falei, mas eu acho que isso aí eu também faço. Simples, botar uma vaca para cada lado. Ali, tomar matezinho, tranquilo. Experimenta, entrei pra dentro e aí começou a tragédia. E aí começou a história. Aí começou, eu falei, o Fernando disse, não, vamos ter que arrumar um cavalo pra ti. Aí ele disse, não, pode deixar, fica tranquilo que eu vou te arrumar um cavalo. O primeiro cavalo que ele arrumou era um cavalo que o Fagão tinha domado, filho do Guindo. Craque, cara. Tá, Maquena Guindo. Só que eu precisava aprender a pilotar aquele cavalo. Então não tenho vergonha de dizer, a primeira prova foi em Camaquã, em 2017. Eu entrei na prova, o cavalo era muito, muito bom. Eu entrei na prova, me bateu uma cegueira, não enxergava os fardos, errei percurso da andadura. Eu falei, mas eu sou um idiota, não é possível que eu não consiga fazer isso. E aí eu me dei conta que eu ia ter que começar a me dedicar para aquele negócio. E aí, por obsessivo que eu sou, a minha profissão é assim. Tua profissão, né? Exige essa dedicação. Hoje eu faço cirurgia plástica de nariz, a minha cirurgia é do detalhe, eu não tenho margem de erro, eu só tenho uma chance que a coisa tem que funcionar, né? E aí eu comecei bom, então eu vou aprender. Aí, claro, que eu estraguei esse cavalo, óbvio, né? A primeira prova eu fiz mais de 10 de média. Claro, o resto... Aposentaram esse animal na hora. Com exceção dessa primeira fase, o resto eu fiz bem. Mas, ó. E aí, bom, o segundo cavalo, nessa altura eu já estava treinando lá no Romar Nunes. Aí eu fui lá pro Romar. E aí eles arrumaram um cavalo que se chama Nippon do Pontal, que é o cavalo que eu tô correndo agora, que eu ganhei a Supercopa. Pensa num bicho Então bom. esse bicho me acompanha desde 2018, ele é uma criatura. Corre com ele desde 2018. Eu já ganhei 3 freios com ele.
E é um cavalo muito reto, muito fácil de tocar e, claro, ele me óbvio que ao Fiel. longo, até chegar no Nippon eu atalhei um pouquinho a história, eu estraguei alguns outros também. Alguns Vocês viraram... viram que meus convidados, eles são perigosos, Meu eles Deus. tem relatos de animais aqui, assim a gente Estraguei no bom E ainda sentido, tem mais porque- relatos, é. ainda bem Vários, que o programa é entre Não, para eu rédeas entender que e seja maus relatos. tratos, estragar no sentido que eles aprendem. Não, é importante a gente precisa saber Para aprender como inteligente para que ele possa obedecer. que eles são, só que eles começam, a gente repetir percurso, eles começam a atalhar o caminho e fazer por conta deles e não esperar o comando genético. Então, por isso tem um que se chama Naco da Santa Paz, ele foi apelidado de Tapete, depois se quiserem eu conto essa história, que o Bruno fala todas as vezes que ele chama o cabanho do Tapete. Ontem o Caco anunciou lá, porque é o currículo do Sandro, ele deu uma risada, falei, não, tô rindo do Bruno, que tá me sacaneando, sempre me sacaneando. Agora, ok, ganha freio, mas ele é médico, gente. Como treina um médico? Bom, aí então assim, depois disso eu aprendi, não tô longe de estar no nível de excelência, o que é coisa mais técnica, mais objetiva, mais de precisão eu consigo ir bem. Quando bota gado, a mangueira para mim é uma coisa que ainda me atemoriza, ainda é uma coisa que eu não domino. Mas a verdade é que assim, eu tenho conseguido me divertir muito, que isso é a coisa mais importante. E eu consigo vir para cá e sempre andar um pouquinho melhor do que eu fiz no outro ciclo. Essa vez eu posso dizer que eu errei mais, mas assim, é que está muito competitivo. Mas eu consigo sempre, eu sou o meu grande adversário, mas eu consigo. Isso é o importante, a gente ser o nosso grande adversário. E isso eu vou te dizer com honestidade, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi a proximidade. Então eu atingi a plenitude da minha relação com o cavalo, nem com o domador, nem com o cavalo da cavalgada. Foi quando eu tive contato com o cavalo de esporte e eu comecei a entender de fato como é que é, o que tu precisa, qual é a essência dessa relação. E isso transcende qualquer relação interpessoal entre seres humanos ou com qualquer outro animal. Te traz calma para a tua profissão? Eu duvido. Gosto de cachorro, eu já vi que vocês são cachorreiros também, eu também gosto. Nós estávamos conversando sobre nossos pastores Shetland. A minha casa, apesar de eu torrino, tem 2 gatas, o cachorro eu consegui, tinha um chinchila. O torrino tem 2 gatas? Foram domados, as gurias domaram eles, mas é que o cachorro tem que descer, né, daí a gente negociou. É importante, já tem que operar, e montar a cavalo e descer o cachorro seria coisa demais. Elas têm os cachorros na chácara, então ok, a negociação foi por aí. Muito embora a pequena trocou o cavalo dela pelos cachorros, então a negociação foi essa. Mas a verdade é que assim, a relação com o cavalo ela é espetacular, ela faz bem para qualquer ser humano. Eu não tenho pega qualquer pessoa com problema, sem problema, estressado ou não estressado, fanfarrão. Nós vamos falar sobre isso, né? Isso ela é indiscutivelmente Sabe que eu estava caminhando agora? Claro, a gente vem de uma semana cansativa, muito trabalho. E aí eu fui caminhar ali, eu tinha que fazer um outro trabalho, aí eu passei nas cocheiras e tem poucos animais ainda, alguns já foram, né? Na cocheira que eu entrei, ali no corredor que eu entrei. E aí tinha um animal parado, e aí eu toquei nele, e aí eu fiz um carinho, e aí ele veio. E aí quando eu vi, eu dei um beijo dele, e traz uma paz, uma paz de espírito, uma vontade de continuar, da gente retomar. E aí vem aquela energia de novo, é uma coisa impressionante. Só quem tem esse convívio com o cavalo sente. Eu também gosto de cachorro, claro, o cachorro também me passa muita coisa boa, mas o cavalo, ele é um animal que ele tem um olhar muito profundo, né? E ele parece que te responde em alguns momentos. Claro, e ele também tem essa questão terapêutica. E era isso que eu queria conversar contigo, Carlos, porque a gente fala aqui que é para dar relatos mesmo, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas gostam de falar de genética, elas gostam de falar de funcionalidade, da parte técnica, que é muito importante para esse universo. Mas é importante também a gente trazer relatos de vida, né? Verdadeiros, histórias que mudaram através do cavalo crioulo. E esse é o nosso objetivo hoje. Tu tem uma história que eu gosto muito, eu tenho certeza que das 1.000 pessoas, que quem nos dera, vamos transmitir esse programa para todo mundo para chegar em milhões. Das milhares de pessoas que vão nos assistir, eu tenho certeza que alguém vai ter uma história igual à tua. E talvez não tenha encontrado a cura ainda. Sim. E pode, de repente, através do teu relato, contar isso. Eu queria que tu contasse, tu chegou a te afastar do cavalo crioulo uma época. Isso. No ano de 2013, eu sempre trabalhei muito.
me considero uma pessoa de muito sucesso, muito sucesso. E sucesso não é dinheiro. Não. Sucesso, para o meu conceito, é uma outra coisa. Eu me considero um sujeito de muito sucesso. Sou um sujeito muito privilegiado. Trabalho muito. E as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que durante muitos anos da minha vida eu trabalhei sábado e domingo como dia de semana. Sou advogado, não sou do Rio Grande do Sul, não venho de família jurídica. Tudo que eu conquistei foi Com teu esforço. com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo. Estudei muito. E em 2013 foi um ano que eu vinha muito estressado. Um ano muito difícil, de muitos desafios. A minha carreira andando muito bem e eu não podia parar de trabalhar. E precisava estudar mais e trabalhar mais. E, lamentavelmente, o meu pai teve um tumor, teve um câncer. Em 2013, eu perdi ele, um pouco antes da final aqui do proprietário. Do proprietário. E eu tenho que cuidar para que senão eu choro. Não, mas aqui a gente pode chorar, até porque a apresentadora chorona. Isso, eu choraria. E eu tinha uma égua muito boa. Talvez as minhas... Não sei a primeira ou a segunda, porque depois eu posso contar uma outra história. Mas até então aquela égua para mim era muito especial, maravilhosa. Eu com todos os meus defeitos enquanto cavaleiro, ela me aguentava. E na véspera de vir para cá eu fui treinar uma mangueira e ela bateu com a mão e teve uma pequena fissura na mão. E eu perdi, né? Ela não pôde mais competir. E isso tudo mexeu muito com a minha vida e eu, a partir daí, eu achei que eu não conseguia mais controlar um cavalo e veio a crise da síndrome do pânico e eu não me sentia capaz de controlar um cavalo, não me sentia em condições de dominar um cavalo e... Chegou a bloquear, não montou mais. É horrível, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, né? Eu não posso nem lembrar das sensações que eu tinha, que eram horríveis, de falta de ar, de que a vida vai acabar, eu vou morrer. Pode me levar para o hospital que eu vou morrer. Para quem não conhece, a síndrome do pânico gera isso, né? E pode para alguns parecer, é chilique, é piti, é uma doença terrível, terrível. E nisso eu comecei a andar de bicicleta, por indicação médica. A bicicleta tomou um papel importante na minha vida. Mas o cavalo era uma coisa que eu não podia olhar porque é um vício muito grande que eu estava pronto para voltar. E aí, por essas coisas, logo que a minha pequenininha nasceu, a vontade cresceu e eu não tinha lugar. Eu não tenho um lote para botar um cavalo, eu não sou criador, eu sou um usuário apaixonado, fascinado por cavalos e acabei me topando com um sujeito fantástico que se chama Leandro Amaral. É um sujeito fora de série e que faz da casa dele a minha casa, onde as minhas filhas vão lá quase que diariamente. E a partir daí o cavalo veio com toda a força que ele sempre teve na minha vida, com o diferencial de que, por essas coisas da vida, pessoas que eu sempre admirei foram sendo meus amigos. O cavalo te criou? Te criou, não, te curou? O cavalo é talvez a minha grande cura. O cavalo é talvez o meu Foi ele que te deu o quê? Força, equilíbrio, para te seguir? Paz. Tranquilidade. Uma necessidade de entender alguém que não fala e que te mostra algumas coisas e que precisa ser muito sensível para sentir isso. E já que estamos falando de sensibilidade, eu tenho que falar de uma égua que talvez seja, quem sabe venham outras, né? Mas eu tive o privilégio de ter uma égua de amigos que se chama Capa Negra Tiguana TR. Capa Negra Tiguana TR. Essa égua... Eu não entendo nada de equitação, eu fiz hipismo clássico, mas conheço muito pouco. Mas essa égua tem também um papel muito importante na minha vida, é sem dúvida alguma um animal de exceção. E quando eu ia lá montar nela, sempre que eu chegava lá às 6 horas, ela tem o hábito de, qualquer pessoa acho que entra na cocheira dela, você acha que ela vai avançar.
E ela fazia, e aí quando eu chegava perto, ela vinha e se encostava, assim, ela me passava uma paz, um negócio. E eu falo, porque essa égua, se eu botasse num peral e apertasse a perna, ela pulava por mim. Não é qualquer um que faz isso pela gente. E a gente teve muito azar quando veio aqui no proprietário ano passado, que ela chegou machucada. A gente não conseguiu fazer o que a gente tinha combinado. Mas ela tem um espaço também na minha vida. E esse ano eu tive o privilégio de ver ela correndo a final do Freio de Ouro com um amigo. Né? O Dudu é um cara também de exceção e que conduziu ela maravilhosamente bem. E que a beleza não é o forte dela, mas no coração. Mas o coração é o mais importante, a beleza dela vem de dentro. Meu Deus, e a sua funcionalidade. Eu peço desculpas porque falar dela pra mim é difícil. Mas difícil. a gente te agradece muito pelo teu relato, porque são relatos, são histórias de vida que ajudam outras pessoas, que motivam outras pessoas. E não é todo mundo que tem o coração aberto assim, né? E a coragem de falar da sua trajetória para poder ajudar o próximo, assim como ela te ajudou, né? O teu relato pode ajudar muita gente. Então, de coração, a gente te agradece de poder dividir isso com a gente. E quem vive perto dos animais, quem vive na natureza, com certeza tem um coração mais sensível, tem um lado mais emotivo e que coisa boa. Isso é o diferencial do ser humano e é o diferencial do cavalo crioulo. Agora, eu quero saber como vocês treinam, gente. Vocês não me contaram ainda, pelo amor de Deus. Eu quero saber do que... Não, ninguém... Tu me disse assim, ninguém me liga pra me dar notícia boa no meu trabalho, né? Ou não tá com um problema aqui, ou tá com um problema lá. Ou pra ti também, muito menos. Porque eu sou mãe de 2 crianças e olha, meu otorrinolaringologista Afonso... Afonso Mariante, grande, eu digo que ele é um grande amor, porque, pelo amor de Deus, ele é casado com uma grande amiga, então eu posso falar que ele é um grande amor. E eu ligo pra ele, não tem sábado e domingo, é uma coisa, existe sábado e domingo? Figura, grande pessoa. Grande médico. Como vocês treinam? Vamos lá, como tu treinas? Quantas vezes na semana? Eu vou me permitir desviar um pouquinho. Mas, por favor. Só voltar nessa coisa terapêutica do cavalo. Ele tem uma função terapêutica. Isso, como médico, eu queria que tu dissesse isso. Então, esse relato do Carlos emociona. Isso aqui emociona. E eu tenho convicção que quanto mais cavalo, menos remédio na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o crescimento pessoal é a coisa muito legal do cavalo. Muito. Assim, tu vencer, tu estabelecer uma relação com um animal que ele te entende muito, e tu entende pouco dele, né? Essa simbiose que a gente tem que estabelecer, ela te faz vencer os teus limites, né, pessoais, assim. Tipo, eu não sou o cara mais extrovertido da face da Terra, acho que até profissionalmente perdi coisas ao longo da minha trajetória justamente por ser o cara mais do meu canto. Eu nunca tive oportunidade de ter carreira docente, hoje eu sou ainda preceptor lá da Santa Casa, mas não sou professor de lá, entende? E, no entanto, o cavalo ele nos pôs num ambiente com pessoas maravilhosas, é uma legião de amigos que a gente cria aqui. E se eu estou falando aqui contigo com uma relativa tranquilidade, é porque eu me obriguei a fazer isso aqui no cavalo e não na medicina. Olha é uma coisa impressionante. Não tenho nenhuma vergonha de dizer, vou fazer 30 anos de formado esse ano como médico. E eu vivo as voltas. O cavalo pode ter te ensinado como pessoa muito mais que a própria profissão. Não, mas apesar que, assim, claro, eu sou extremamente grato ao que eu faço e assim como o Carlos diz que tem orgulho, eu tenho um orgulho absurdo do que eu faço. Porque nós mães também. De fato eu não vou, mas por incrível que pareça, meu consultório, graças a Deus, não é só mais de gente doente, é da pessoa que vem, da menininha que usa uma franja comprida porque tem vergonha do seu nariz e que vira uma outra pessoa depois de operada, e se cria vínculos com esse tipo de gente que é eterno. Acabei de encontrar a menininha que eu operei a mãe dela. Olha ela, meu Deus. Eu operei a mãe da menina que estava aqui sentada agora há pouco, que foi um trauma de face por um acidente com um cavalo. Com um cavalo. 15 anos atrás.
Então, Sim, na verdade, a tua profissão também transforma muito, vidas além da muito saúde, né? legal. Mas a questão estética mexe muito com a autoestima, sim. com o Mas autoconhecimento. na minha vida, além desse desafio pessoal de autoconhecimento, né, das minhas capacidades, das minhas deficiências, que ainda são bastantes, né, eu conversava conheci um uruguaio aqui nesse camarote outro dia, vou até falar o nome dele, Luiz Ponce de Leon. O cara tem o sobrenome, eu acho que do cara que inventou a raça crioula, nem ele sabe disso. E ele me perguntando o que era o A e o B, por que tu corre a A que tem paleteada e eu corro a B. Eu corro a B, eu vou te dizer, essencialmente porque eu tenho que segunda-feira eu tenho 3 cirurgias marcadas. Segundo que enquanto Agora eu não domino... nós vamos ter que explicar, porque tem gente que não sabe, porque a diferença da A e da B. A diferença da A para B essencialmente não pecha na mangueira e não tem paleteada. E não tem a paleteada. Tem uma etapa a menos. Isso. E tu corre a A, e tu corre a B. Eu corro a B. Ixi, agora eu vou me perder no que eu tava falando. Mas Tava falando que tu com não... o Uruguai. Não, daí o Uruguai me perguntando o que era. Não, Não, interessante, não sei o quê. Daí eu compreendo. Aí ele, sim, e además é melhor ser cabeça de ratão do que cola de leão. Eu achei fantástico. Então eu só tenho 13 porque eu tô na B, se eu tivesse na A, eu ia correr com Mas o também Carlos. tu tá na B, porque na segunda tu tem 3 cirurgias. Então, na verdade, e a paleteada, de fato, tu tem que treinar um pouco mais, tem que conhecer um pouquinho mais. Eu tenho um sobrinho de 3 anos, João Francisco, mora em Uruguaiana, o pai é um grande criador, e ele olha pra mim, tia Rê, fala assim, João, vamos paletear? Ele adora. Tia Rê não sabe paletear, leva. Tia Rê, aí olha pro pai dele, me empresta um cavalo pra paletear? Ele pergunta. E ele ama paletear, eu acho que ele vai correr na paleteada. Mas aí assim, papagaio novo aprende a falar fácil, Com né? certeza. Não, na verdade Então, assim, ele que foi criado em cima. Eu acabei me reinventando no cavalo, e essa coisa aqui é relativamente nova. E paleteada é uma coisa que tem Com certeza. Tem que ter cuidado, tem que saber do que tá fazendo. Tem que saber mexer com boi, né? Não é? Então, quem sabe um dia a gente ainda Sem dúvida. Por favor, por enquanto é outro nosso próximo desafio será esse. Não, mas tu quer melhor, a Bia tá mais tá ou não tá, cara? Tá competitiva. Nós falava, Valentina, nós falávamos em ti agora, hein? Então. Pelo amor de Deus, vão lá no Instagram do Cavalo Crioulo Oficial e vocês vejam a prova da mangueira da Valentina. Sensacional. Eu cheguei a fazer assim algumas vezes, o que monta aquela guriazinha, pelo amor de Deus, além agora de ser uma grande comentarista aqui da BCC. Jornalista, falei pra mãe dela, vai pra Jornal da Ela é o orgulho, ela me chama de tia Renata, né? Ela é o meu orgulho, porque é muito bom ver uma geração que se importa também em passar informação, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da raça. E o conhecimento dela é fantástico. Além de montar e correr, comunicativa, linda e corre muito bem. Mas além dessa questão toda aí, que a gente vai desviando os assuntos, hoje, assim, a quarta, o Leôncio falou que a quarta-feira, eu não consigo fechar o dia todo da quarta-feira, mas a quarta é um dia que eu atendo consultório até meio-dia e a tarde é minha, é um turno que é meu, não é das minhas filhas, não é de casa, não resolvo nada. E claro, paciente grave a gente acaba, mas hoje a gente tem um lastro assim e Porto Alegre tem essa facilidade da gente pedir socorro e pedir ajuda para as pessoas e num grupo, tanto no Mãe de Deus quanto na Santa Casa. E a verdade é que eu consegui quebrar minha semana na quarta-feira com o cavalo. Isso foi a coisa mais fantástica que eu fiz. Isso é o patrimônio, isso é a riqueza pessoal que a gente tem. Então assim, eu trabalho segunda e terça que nem cavalo emprestado ou roubado. Agora nós e aí temos quarta de manhã eu já saio de casa, eu tomo mate no consultório quarta de manhã. Eu paro entre um paciente e já começo a tomar mate. Aí o paciente que vai no teu consultório quarta-feira de manhã recebe um sorriso até melhor. Eu bote não, mas até que só vai pesteado lá no... Aí quarta eu já saio, eu tô treinando em Cruzeiro do Sul, que é lá com o Fernando Andrighetti, que é na Malfer. Dá uma hora e meia de carro, eu almoço já no caminho, eu já vou ouvindo os programas do Fagner. Fagner tá aqui, vai vir no podcast? Eu ouço todos. É muito bom. Daí aqui, já vai entrando no clima, falando em cavalo crioulo. É muito legal, eu falei isso pra ele um outro dia. E aí assim, passa aquela tarde lá, sem mentira, pra mim tem maior importância do que se eu tiver um fim de semana na praia.
Se eu É viajar. terapêutico. Pra mim, a semana que eu não consigo, ela me faz falta. Faz muita É diferença. terapêutico. Muito, muito. Faz muita É diferença. necessário. Uma vez por semana, então, tu treina. Essencialmente uma vez por semana. Final de semana eu tenho que negociar em casa, porque eu tinha uma mulher que agora eu tenho 3 que mandam em mim, então, mais 2 gatas. Então, O meu pai sabe bem como é isso. hierarquicamente, Nós eu tô- somos 3 filhas e na nossa casa eram 2 cachorros, 2 cadelas, né? E o meu pai dizia, muita mulher mandando em mim. E às vezes final de semana elas têm coisas, daí eu acabo Aí, tendo que ser- aí a gente tem que ainda dividir a família. isso aí. Elas montam? Montam. Montam. Montam Fazem super parte bem. da família criolista, Super gostam, bem. curtem. São- Tu treina quantas vezes por semana, cara? Ah, eu treino bastante. Ah! Como eu disse, o cavalo tem um espaço muito grande na minha vida. Hoje Ele- tu moras Eu em moro em Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, que é aqui importante a pertinho gente... de Porto Tá, Alegre. e né? treina onde? Numa chácara perto. No Leandro Amaral. No Leandro Amaral. Que eu levo nesse horário da manhã, que eu saio, eu acordo às 5 Eu da adorei, manhã. olhem nisso. Vamos lá. Eu Nós acordo mulheres aí. que temos preguiças de malhar, vamos. Como É é que a é? Que minha horas tu acorda? academia, é a minha terapia, é o meu lazer, é o meu hobby, é o meu esporte, é tudo. Então eu acordo às 5 da manhã, tem todo um ritual, tomo meu café e chego lá para montar no Leandro normalmente 6h15. E aí eu monto normalmente até umas 7h30, 7h40, 10 para as 8, dependendo do dia. E volto para casa, tomo banho, me fantasio de advogado Boa. e vou pro escritório. Boa. Todo Tu acorda minutinho. tu e depois tu te fantasia Não, de... eu vou fazer uma brincadeira. Esse meu amigo eu vou ter que dizer para ele assistir. Ele não tem nada a ver, é advogado, um advogado de primeiríssima linha, né? Um advogado incrível. E ele fala assim, tchê, olha... E ele é de São Borja, um personagem. Ele fala assim, esse homem tem 3, porque ele acorda de manhã, é o ginete, metido a lidar com as vacas, com os cavalos, chucro. A partir das 8h30, o homem é uma almofadinha, virou o doutor, todo engomadinho. Todo E a engomado. partir das 6 o homem mete de babá, pra cuidar das Pra filhas. cuidar das filhas. Tá certo? Então Coisa essa é a legal. minha rotina. E o montar de manhã, pra mim, é um momento de extremo prazer, de extremo relaxamento, mas ao mesmo tempo de esforço físico. Eu adoro equitação, eu estudo equitação, eu vejo muita coisa de equitação, eu gosto de hipismo clássico e eu acho que a equitação é uma arte Sem e como arte é infinita. Quanto mais você faz, quanto mais você monta, eu vejo e eu tenho muito de perfeccionismo, eu quero sempre montar melhor. Vejo esses guri montando assim, né? E eu lembro, tem um sujeito aqui que se chama seu Cláudio Fagundes. E uma vez eu vi ele andando a cavalo há muito tempo, numa égua gachada chamada Infância do Itaó. E ela deu uns 2, 3 pulos numa retomada aqui com ele, e aquele cristão assim, ó, mas que não se mexia. Eu pensei assim, se fosse eu caía muito feio. Então eu tento imitar esses guri aí que a gente vê, né? E assim, eu vejo um outro exemplo que eu olho muito assim, o Fabinho Teixeira, né? Ele larga ali para correr aqueles boizão aí do freio, mas aquele caboclo ali não é capaz de se mexer assim, encosta ali. E a gente olha ali, é dificílimo, é dificílimo. Então, Tem que ter talento Muito, e muita muito, dedicação. muito, a gente comentou em alguns programas aqui do Entre Rédeas e Relatos sobre a expansão do cavalo crioulo, sobre o crescimento do cavalo crioulo. Se fala em expansão há muitos anos já. Eu lembro que eu viajava o Brasil todo, a gente chegava lá norte, nordeste, falava em vaquejada, em levar o cavalo crioulo. E a gente fala agora, né, junto com a BCC, como o cavalo crioulo como o cavalo de esporte vem crescendo muito. É ele que vai, né, ajudar a expandir. Que sente, que monte no cavalo crioulo quem quiser, porque ele é um cavalo com muitas habilidades. Então ele pode, aptidões. Então ele pode, né, servir a muitos esportes equestres. E vocês são empresários, médicos, advogados, vocês que vêm mais da cidade, mais que tenham ligação com o campo. Vocês são a par desse crescimento, vocês são a prova de que o cavalo crioulo está em expansão. O freio de proprietário é a prova da expansão do cavalo crioulo. Eu recebi um paulista, eu recebi gente de Goiás, aqui no programa a gente falou muito sobre esse crescimento, mas vocês são a prova viva disso. Né? Que a pessoa da cidade, a pessoa que tem a sua profissão, ela também pode se dedicar. E vocês trouxeram todos os benefícios que o cavalo crioulo traz. E eu vou acrescentar um benefício,
que, na minha humilde opinião, o cavalo crioulo traz consigo a cultura gaúcha. Sem A dúvida. cultura de ter orgulho de botar uma boina, botar um chapéu, botar um lenço. Eu brinco até hoje, eu ando de tirador porque eu lembro que a primeira vez que eu vi o seu Wilson e o Afonso, eles tinham umas esporas, coisa mais linda, o barulho, aquilo para mim é cultura, né? E eu acredito que o cavalo crioulo, ele leva a cultura de uma forma muito tranquila, mas extremamente firme. E a gente precisa seguir valorizando essa cultura. O sujeito do campo, ele precisa ser cada vez mais valorizado, porque o campo traz para a gente da cidade o conhecimento genuíno do campeiro. Eu vivo isso tudo, porque como o Sandro falou, eu garanto que ele toma um mate lá no consultório dele, assim como eu tomo o meu mate lá no meu escritório, e aquele mate, ele me traz outras coisas. Não é só uma bebida, não, ele me traz, ele me aproxima disso tudo. Da tua essência. O cavalo, eu acho, o cavalo crioulo, ele tem tantas virtudes, tantas, que nós poderíamos ficar aqui horas. Poderíamos. Mas juntar essa coisa de toda a aptidão, e aqui a gente precisa valorizar, eu sempre que eu posso eu valorizo os criadores lá de trás, que vêm melhorando o nosso cavalo e que vem ano após ano melhorando esse cavalo, proporcionando condições Eu melhores. brinco que eu me emociono quando eu vejo o Freio de Ouro, porque eu tive o prazer de entrevistar o seu Baiar, o seu Lito, e infelizmente não tive o prazer de conhecer o seu Flávio. Telecheia. Mas o seu Lito e o seu Baiar, eles me contam, né? Me contaram como eles criaram o Freio de Ouro. E da maneira que eles contam, é tão emocionante ver que aquele sonho daqueles pequenos criadores, daqueles jovens sonhadores e tão, né, claro, idealizadores de futuro, pessoas brilhantes em tudo que faziam, se transformou nisso, né? Nesse show que a gente viu agora em 2023 e já vem vendo há alguns anos, né? Então essa evolução da história do cavalo crioulo, então os crioulistas tradicionais que estejam sempre, porque eles são a força genética, a tradição, a base, e a base é tudo, né? O alicerce é tudo. Mas que os novos criadores possam vir para expandir a raça junto com esses criadores que são a base dela, que têm histórias fabulosas, são histórias lindas como as de vocês. São histórias lindas como vocês. Não! Vocês acham que quantas pessoas têm histórias assim para contar? Não, a história do seu Walter Moura, o vô do Ramiro, eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele dizia que ele foi o primeiro cara a montar no orneiro. É uma pena, ele nos deixou há pouco tempo, mas é uma criatura fantástica. Assim, tu sentava 5 minutos, tu aproveitava meia hora. Sentar assim, eu também, né, faço sempre, acho que a gente precisa valorizar as pessoas, cada vez mais, né? E eu sou uma apaixonada por histórias de vida. Isso, né? e pessoas que fazem, né? É tão fácil criticar, isso tal não ficou bom, então faz melhor. E aí quando a gente vê aí... Eu digo que a crítica fala muito mais da pessoa do que a pessoa que ela está criticando, né? Então, isso eu acho que o ser humano já conseguiu evoluir para esse tipo de coisa. Quando eu estava chegando hoje aqui, né? A gente está aqui na parte dos camarotes, e eu estava vindo e estava a família do seu Lito ali, né? O seu Lito, Manuel Luiz, ver a Luísa correndo paleteada, as netinhas. E eu te digo assim, eu tinha vontade de dizer assim, muito obrigado por tudo que o senhor fez. Mas tem que nós, dizer. né? Eu falo isso pro Máriozinho. Diz aqui, nós vamos mandar esse programa pro seu Lito. Eu falo pro Máriozinho, né? Eu disse, Máriozinho, eu queria falar mais Wagner, tu pode encaminhar para a família, por favor, o nosso programa. Obrigada. Porque eu queria aprender mais, eu queria conviver mais. Essa gente tem valores, tem uma cultura equestre, uma cultura do campo, de valores, né? Se a gente pensar a família que essa gente constrói... eles são fantásticos, essas histórias são fantásticas. Encontrei o seu Eduardo Linhares aqui, eu gosto de sentar do lado dele, de dar um abraço nele e dizer, vem conversar comigo, pelo amor... 93 anos, né, sentado aqui assistindo o Freio de Ouro e dando um show, recebendo prêmios e dando um show de sabedoria e de importância para a raça.
Nosso programa tem que terminar, né? Vai. Porque o Entre Rédeas e Relatos é gostoso demais. É o nosso último episódio aqui no Freio de Ouro. E para mim foi muito importante também, porque foi uma retomada, um retorno ao cavalo crioulo depois de uma ausência de quase 10 anos que eu trabalhei no Canal Rural, trabalhei muito. Eu chego aqui e me sinto parte dessa família criolista. E fui recebida com todo carinho por todo mundo. E a gente nota o quanto isso é satisfatório para mim. Para terminar, muito breve, um relato muito breve de cada um de vocês. O que é o cavalo crioulo na tua vida? Hoje ele faz parte de um quinhão muito importante da minha vida e eu não consigo abrir mão mais, né? Nem do cavalo e tampouco das provas. Aliás, eu não sei o que é a BCC, o que a raça vai fazer com proprietários, paleteadores, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar, né? Ímpar. Muito importante, né? É o boom da raça com essa pista coberta. Eu estou me sentindo aqui como se a gente estivesse inaugurando uma pista de Fórmula 1 onde fossem permitidos aos torcedores entrar depois que os pilotos profissionais saíram e a gente poder entrar com o mesmo carro, com o mesmo motor, a pecinha atrás do volante um pouquinho diferente, né? Mas eu assim, nas minhas relações eu tenho muitas pessoas, muitas já estão correndo, mas tem muitas pessoas querendo correr, querendo comprar cavalo. Querendo então comprar isso vai cavalo. fomentar a raça, vai dar uma Essa impulsionada. estrutura também dá um aconchego para que a gente possa trazer a família sem passar chuva, as crianças sentarem, comerem, brincarem, correrem, assistirem. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado à BCC. Ao Fernando eu sempre agradeço por ter instigado a que eu viesse aqui enfrentar isso, porque é um enfrentamento. Não, a BCC... Muita gente não corre porque tem que botar a cara a tapa, né? Tem que te expor. Eu digo pro César que eu sou teu fã. Eu posso dizer que eu sou teu fã, eu sou fã de todos vocês, de toda a história da BCC. Mas agora eu sou tua fã. Ele fala, não, tem fã da história toda, mas o teu trabalho é fantástico. O que é o cavalo crioulo pra ti, cara? Antes disso, eu tenho que contar um relato da minha... Ainda bem que esse programa é Entre Rédeas e Relatos. Pode contar um relato. Um negócio que hoje eu fui correr a paleteada aqui da Supercopa e na hora que eu tava entrando na pista, tava na cerca, um sujeito chamado Zeca Macedo. Zeca Macedo. E na hora que eu fui passando, eu disse assim, mas olha, gurizada, eu tô me sentindo aqui o Zeca Macedo E ele tava... pra correr o freio de ouro. Não deu nada certo, meu cavalo não deu certo, mas acontece. Mas eu tava se sentindo. Mas eu me senti. Então, assim, para um amador, para um sujeito que eu acho que a paixão, ela, vez por outra, ela passa. Então, eu posso dizer, sem dúvida alguma, eu amo isso daqui. Eu amo. Isso tem um valor, um espaço na minha vida, nas pessoas que convivem comigo. Todos os meus sócios, eu posso dizer assim, os meus sócios são advogados de primeiríssima linha. A gente tem escritório aí pelo Brasil e todos sabem, o louco vai acordar às 5 da manhã para ir andar a cavalo, nosso gaúcho, nosso campeiro, nosso ginete. Então, todo mundo sabe do valor e da importância. A importância que isso tudo é para mim. A importância do cavalo crioulo na minha vida, eu acho que é gratidão, né? Uma palavra, me perguntaram aqui, qual uma palavra que você define quando eu estava para entrar para a andadura, né? E eu disse alegria. Alegria de estar aqui, alegria de fazer parte disso. E eu sou catarinense, né? E às vezes a gente nota. E eu aqui no Sul tenho o hábito de tirar o chapéu. E eu vou tomar a liberdade de dizer assim, tirar o meu chapéu para dizer obrigado a todas as pessoas que construíram isso que a gente vive hoje. Bater palmas para essas pessoas que conseguiram construir um cavalo maravilhoso, um espaço que nós vamos para um outro patamar em âmbito mundial. Dizer que no interior de um estado do Brasil tem isso daqui é para poucos. Então, vamos dizer assim, obrigado a BCC, todos os seus anos, todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram. Eu tenho que tirar o meu chapéu e dizer assim, obrigado. E assim, o privilégio de ter o César me convidado para fazer parte da diretoria e de alguma forma, com o meu pouco conhecimento, contribuir, e eu contribuo com muita satisfação, com muita alegria, porque isso é a minha vida. As minhas filhas estão aqui, vivem isso, e
que seja eterno, que seja sigamos crescendo. Vamos crescer muito, o cavalo crioulo vai crescer muito. certeza, Obrigada pelos relatos de vocês. Aqui a gente pode bater palma. Aqui a gente pode bater palma. Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram parte do Entre Rédeas e Relatos, a todos os meus convidados. Um especial agradecimento à ABCC por me receber novamente nesse ambiente que para mim também é de paixão, é de amor, é de admiração por todos vocês, por todos os criadores, por todos os ginetes. O Entre Rédeas e Relatos foi um grande momento para nós aqui. Divulgamos trabalhos, divulgamos criatórios, falamos sobre funcionalidade, falamos sobre morfologia, falamos sobre o universo do cavalo crioulo. Esse é o último episódio aqui no Freio de Ouro 2023, mas vocês podem acompanhar ali no canal do YouTube todos os outros, no Cavalo Crioulo Oficial, todos os outros episódios. Espero que vocês tenham gostado. Repassem, comentem, mandem sugestões para os próximos programas. Obrigada. Legal. Foi maravilhoso encerrar com vocês. Um beijo grande. Uma boa noite a Honra. todos. Obrigado.